915. Rádio Banda 1 FM 92,7 MHz. Sarandi, Paraná. A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Banda 1 FM 92,7. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Começa agora pela sua Rádio Banda 1. O programa Emanuel, Deus Conosco. Uma orientação, uma palavra amiga. Apresentação missionária Lilian Marie. Bom dia, Shabbat Shalom a todos que estão nos ouvindo nesta manhã de sábado. Estamos ao vivo pela Rádio Banda 1 FM 92.7. Você que está aí do outro lado, nos acompanhando pelas plataformas digitais, pelo site, nos acompanhando pela rádio, Deus tem uma mensagem de fé e de esperança para o seu coração. Se encha de Deus e jamais se sentirá sozinho. Amém? Precisamos nos encher da presença de Deus. Nós vamos meditar lá no livro de Sofonias, em hebraico Sefonias, né? Que é marcado por uma época de decadência espiritual, de uma crise espiritual que estava afastando os filhos de Deus do caminho do Senhor. Ali eles estavam entregues à idolatria, mas essa mensagem também ela vai nos falar sobre restauração. É relevante para nós essa mensagem, porque nos chama a refletir em buscar a presença de Deus e em permanecermos fiéis em momentos de crise nas nossas vidas. Independente das circunstâncias que você se encontra, que você está passando hoje, o Senhor ele não está distante, Ele habita no meio de nós. Por isso que o tema da mensagem é se encha de Deus e jamais se sentirá sozinho. Olha só o que está escrito lá no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 17 e 18. Yahvé, o teu Deus, está no meio de ti, um herói que salva. Ele exulta de alegria por tua causa, renovar-te-á por seu amor. Ele se regozija por sua causa com gritos de alegria, como nos dias de festa. Amém? Olha que mensagem maravilhosa que o Eterno tem para falar conosco nesta manhã. Yahvé, o teu Deus, está no meio de ti, um herói que salva. Então ele está presente. Convido você nesta manhã a abrir o seu coração e fazer uma oração de fé comigo. Vamos orar e apresentar as nossas vidas? Abra o seu coração e vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus, louvamos, exaltamos, bendizemos e enaltecemos o teu nome. Com alegria estamos na tua presença, Senhor, neste sábado. Mais uma vez o Senhor quer e deseja falar aos nossos corações. Que neste momento os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir, Pai, a tua voz. Que possamos ser sensíveis, Pai, àquilo que o Senhor quer trazer para nosso coração, trazer para o nosso coração. Visita-nos, Senhor, despeja a tua graça sobre nós. Carecemos, Pai, da tua graça e da tua misericórdia para conosco. Queremos, ó Deus, aprender através da meditação da palavra de hoje e queremos, Pai, que do início ao término do programa pedimos ao Senhor que o Senhor seja o centro, que o Senhor esteja na direção, que tudo seja para honra, para glória e louvor do teu nome. Creio, meu Deus, que o Senhor está alcançando vidas neste momento. Pessoas, Pai, que estão passando por crises, por dificuldades, pessoas que precisam de uma palavra de fé e de esperança. E o Senhor está aqui, Pai, para trazer esta restauração em suas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, seremos abençoados. Salva-nos e seremos salvos. Assim, eu apresento a minha vida, a vida da Amanda, que está aqui, Pai, também, a vida do Marcinho, que está aqui também na rádio, Pai, sob a supervisão hoje. Todos nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Fala conosco, assim como os Teus filhos também. Oramos em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Para você que está chegando, um bom dia, Shabbat Shalom. Se encha de Deus e jamais se sentirá sozinho.
Esta é a mensagem do programa de hoje. E nós vamos adorar a Deus, vamos louvar, exaltar o seu nome. E daqui a pouquinho eu já retorno com o momento de reflexão da palavra. Mas antes eu tenho um recadinho. Olha só o que nós temos hoje no sorteio, no finalzinho do programa. Nós temos este kit aqui de sabonetes, 4 sabonetes da Eudora Instance. Temos o presente do programa Emanuel, Deus Conosco também, que é este aqui. Os sinais seguirão aqueles que crerem, aos que crerem. Autor Leandro Alberto da Silva, um livro abençoado. E temos um presente também da Panda 24. Maringá. Lá no Instagram você pode seguir esse perfil. Olha só o que é conveniência asiática. Olha só o que vai ter no sorteio. Um iogurte e também este pacote de bala, Super Lemon. Amém? Presente abençoado, hein? Estive lá para conhecer essa semana, gostei muito do ambiente lá da Panda 24, agradeço o presente que elas concederam para o programa Emanuel, que o Eterno venha abençoar aqueles que estendem a mão e ajudam para que o programa vá ao ar, os mantenedores, as pessoas que oram pelo meu ministério. Estamos há 9 anos no ar, para a honra e para a glória do nosso Deus. Este ano vamos completar 10 anos no ar. Amém? Vamos adorar a Deus sem mais delongas. E eu já retorno com a reflexão de hoje. Pronto Ele está a perdoar, pronto Ele está a consolar. Somente em Deus encontrarás força pra lutar, força pra lutar, força pra amar, força pra amar, força pra vencer. Sem saída estás, sem razão pra viver. Solução já não podes ver, só resta em Deus confiar. Só então sentirás o amor de Deus te tocar. Teu fiel Salvador e Rei, perto estará pra te ajudar. Pronto Ele está a perdoar, pronto Ele está a consolar. Somente em Deus encontrarás força pra lutar, força pra amar, força pra vencer o mal. Se em tristeza estás, cansado de tanto chorar, busque em Deus a fonte de poder, força pra vencer todo mal. Pronto Ele está a perdoar, pronto Ele está a consolar. Somente em Deus encontrarás força pra lutar, força pra amar, força pra vencer o mal. Pronto Ele está a perdoar, pronto Ele está a consolar. Somente em Deus encontrarás
99. Você está na rádio 92,7 Banda 1 FM. e é dia e noite com você. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Graças a Deus. Que a palavra, irmãos, nesta manhã, nesse dia, seja aplicada ao nosso coração de tal forma que gere em nós transformação. Que a palavra traga consolo, abrigo, traga restauração em sua vida. Eu não sei quais são os momentos difíceis, de crise, de dificuldade que você está vivendo, mas o Eterno, Ele te diz nesta manhã: se encha da minha presença e jamais se sentirá sozinho. Amém? Nós vamos compreender um pouquinho mais a respeito de Sofonias, um profeta do Senhor. Ele descendia de linhagem real, descendente do rei Ezequias. Ele era tataraneto de Ezequias. E ele viveu nos dias de Josias, rei de Judá. Ele viveu aqui as últimas décadas do reino sul de Judá. Quando o rei Josias, ele tentou fazer uma mudança real ali na terra, removendo os ídolos e restaurando o templo único do Deus de Israel, a adoração dos outros deuses estava enraizada ali na vida do povo. Mas Josias, ele acaba morrendo, né? Uma morte trágica do rei Josias. Ele acaba colocando ali em rota de colisão Jerusalém contra a Babilônia. Mas Sofonias, profeta de Deus, ele previu tudo isso. Então, nós temos 3 capítulos somente no livro de Sofonias. E a primeira parte do capítulo 1 vai falar sobre o julgamento do dia do Senhor sobre Judá e Jerusalém. A segunda parte vai falar sobre o julgamento do dia do Senhor das nações e Jerusalém. E a terceira parte, que nós vamos meditar nela hoje, fala sobre a esperança que resta para as nações, que resta para Jerusalém, do outro lado do julgamento divino. A esperança. Amém? E nessa terceira parte, o capítulo 3, nós vemos que o julgamento de Deus, ele não visa destruir as pessoas. Sofrimentos, crises, momentos difíceis que passamos, tudo é um propósito divino. E neste caso aqui, era purificar as nações, inclusive Jerusalém. Quando nós nos lembramos lá do livro de Gênesis, Bereshit, capítulo 12, nós vemos que o Eterno, que Yahvé, ele queria abençoar as nações. Então o anseio do coração do Pai é nos abençoar nesta manhã com esta palavra. Amém? Se você falar assim, missionária, mas nós vamos meditar, nós vamos falar sobre cada versículo, mas em cada versículo Deus tem um ensinamento para nós. Se nós meditássemos em cada versículo de Salmos, nós seríamos o povo mais feliz da terra. Se nós meditássemos nos profetas, nós seríamos um povo mais feliz da terra. O que falta, irmãos, é o conhecimento. O povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. Então, vamos buscar esta presença de Deus por intermédio da palavra. Esta é a verdadeira profecia, a palavra de Deus. E a presença de Deus está na cidade restaurada, como remanescente fiel também será transformado pela misericórdia de Deus. Vamos para a exposição da palavra. Vamos ler o capítulo 3, do versículo 1 até o 18. Lembrando que a tradução desta Bíblia é da Bíblia de Jerusalém. Amém? De Jerusalém. Versículo 1. Contra Jerusalém, contra os dirigentes da nação. Versículo 1. Começa assim. Ai da rebelde, ai da manchada, da cidade opressora. Ela não ouviu o chamado, não aceitou a lição, não confiou em Yahvé, não se aproximou do seu Deus. Seus príncipes em seus seios são leões que rugem,
Seus juízes são lobos da estepe que não guardam nada para amanhã. Seus profetas são aventureiros, homens de traição. Seus sacerdotes profanaram o que é santo, violaram a lei. Yahvé é justo no meio dela. Ele não pratica a iniquidade. Manhã após manhã, ele promulga o seu direito. A aurora ele não falta, mas o iníquo não conhece a vergonha. Versículo 6 em diante, a lição das nações. Eu aniquilei as nações, suas ameaças foram arrasadas, tornei desertas as suas ruas, sem um passante, suas cidades foram devastadas, sem um homem, sem um habitante. Eu dizia, ao menos tu me temerás, aceitarás a lição, e não se apagará dos seus olhos todas as visitas que lhe fiz. Mas, contudo, continuaram a perverter todas as suas obras. Por isso, esperai-me, oráculo de Yahvé, no dia em que me levantarei como testemunha, porque é minha ordem reunir as nações, congregar os reinos para derramar sobre vós a minha cólera, todo o ardor da minha ira, pois pelo fogo do meu zelo será consumido toda a terra. Agora iniciamos as promessas, quarta parte, promessas à conversão dos povos, versículo 9 em diante. Porque então darei aos povos lábios puros, para que todos possam invocar o nome de Yahvé e servi-lo sob o mesmo jugo. Do outro lado dos rios da Etiópia, os meus adversários trarão a minha oferenda, o humilde resto de Israel, a partir do versículo 11 agora. Naquele dia não terás vergonha de todas as tuas más ações, pelas quais te revoltaste contra mim, porque então afastarei de teu seio teus orgulhosos fanfarrões, e não continuarás mais a te orgulhar em minha montanha santa. 12. Deixarei em teu seio um povo pobre e humilde, e procurará refúgio no nome de Yahvé. O resto de Israel, eles não praticarão mais a iniquidade, não dirão mentiras, não se encontrará em sua boca língua dolosa. Sim, eles apacentarão e repousarão, sem que ninguém os inquiete. Agora do versículo 14 até o encerramento, até o 18, nós vamos ver aqui sobre a alegria em Sião. Versículo 14. Rejubila, filha de Sião, solta gritos de alegria, Israel, alegra-te, e exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. Yahvé revogou a tua sentença, eliminou o teu inimigo. Yahvé, o rei de Israel, está no meio de ti. Não verás mais desgraça. Naquele dia será dita a Jerusalém, não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. Yahvé, o teu Deus, está no meio de ti. Um herói que salva. Ele exulta de alegria por tua causa. Renovar-te-á por teu amor. Ele se regozija por tua causa com gritos de alegria, como nos dias de festa. Amém. Mensagem de Deus para nós. Sofonias, ele tendo descrito aqui o iminente julgamento divino que viria contra o povo, contra os países circunvizinhos de Judá, e ele retoma ao tema da condenação de Jerusalém, de Jerusalém. E ele inicia, ai da rebelde, da manchada, da cidade opressora. Um ai proferido sobre a cidade de Jerusalém, por causa da multidão de pecados que eles estavam cometendo, porque eles haviam quebrado cada um dos 10 mandamentos. A nação de Israel, irmãos, ela se tornou distinta dos demais povos por causa da lei mosaica. Moshe deixou a lei para o povo e eles deveriam ser obedientes. Mas não foi isso que aconteceu. A lei deveria ser o guia para o povo, a lei deveria ser ali o mapa, né, o manual deles. Mas nos dias de Josias não foi assim. Eles tinham se esquecido do pacto. E por isso perdeu a sua distinção e o seu direito à primogenitura. Quando nós lemos Êxodo capítulo 19, Shemote, nós vemos ali toda a descrição da chegada dos israelitas no Monte Sinai,
a ascensão de Moisés para se encontrar ali com o Eterno. No capítulo 19 também está uma proposta de uma aliança que o Eterno faria. Se eles obedecessem, seria um povo santo, um reino de sacerdotes, como com a lei como um sinal. Mas Sofonias, ele chama Jerusalém de rebelde. Ai da rebelde, da manchada, da cidade opressora. Eles tinham se rebelado contra Yahvé, abandonado o culto a Deus e ali se introduzido ali no convívio deles, adotado toda espécie de contaminação pagã. Então, tanto religiosa quanto moral, especialmente a idolatria, eles estavam envolvidos. Eles haviam se esquecido do pacto. Salmo 119, versículo 38, Terrilim, Salmo 119, diz assim, ó: confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Nós precisamos ter temor, irmãos, do sagrado. Aquele povo precisava ter temor. Eles eram o povo do pacto. São conhecidos como o povo do livro, né? Mas eles eram o povo do pacto. Irat Adonai, temor ao Senhor. Nós precisamos ter temor ao sagrado. A tudo que é pertinente ao Eterno, a Yahvé, nós temos que ter temor. Até mesmo proferir uma palavra usando o nome dele. Versículo 2. Ele não ouviu ao chamado, não aceitou a lição, não confiou em Yahvé, não se aproximou do seu Deus. Ali, eles não estavam ouvindo a voz disciplinadora. Um julgamento viria, eles ouviam o que iria, eles estavam ouvindo o que iria acontecer. Mas Judá, ele deixou de confiar em Yahvé. Abandonou o culto, se apegou aos ídolos, apelou para os ídolos. Lá no capítulo 1 diz que eles se aproximaram, em Sofonias capítulo 1, do versículo 4 ao 6, você pode ler, que eles se aproximaram de Baal e de Moloque. Eles se esqueceram do pacto. Versículo 3, seus príncipes em seus seios são leões que rugem, seus juízes são lobos da estepe. Em outra versão, nós temos aqui, seus governantes são como lobos famintos que atacam no fim da tarde, que não guardam nada para amanhã. Então a ganância dos bens materiais, do poder, levaram eles a fazer até violência contra o próximo, incluindo crimes de sangue. Eles estavam totalmente inseridos fora do que Deus, do que o Eterno tinha lá no início proposto para eles através do pacto. Elicote, abre aspas, diz assim: são tão gananciosos que devoram instantaneamente sua presa, não deixando nenhuma porção para o dia seguinte. Eles se tornaram cruéis. No versículo 4, prossegue falando sobre os profetas, que os profetas são aventureiros, homens de traição. Seus sacerdotes profanaram o que é santo, violaram a lei de Deus. Sofonias falando, né, através ali da instrução do Eterno, que os profetas estavam inchados de orgulho. Eles não eram dignos da confiança de Yahvé. Eles estavam servindo a Baal, eles não estavam servindo ao Deus Todo-Poderoso. E devido a esta arrogância, eles se perderam totalmente. Eles não estavam mais andando por caminho direito. Eles abandonaram o culto, irmãos. Vocês estão conseguindo entender o momento histórico que Judá estava vivendo? Ali, os sacerdotes estavam profanando o sagrado. Eles estavam servindo outros deuses. O povo havia perdido seu manual, como eu disse. Eles se perderam no caminho, perderam o seu guia, que é a lei de Moisés, a lei que Moshe deixou. Deuteronômio, Devarim, capítulo 6, versículo 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vou repetir novamente. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ele é o único Senhor.
E era assim que o povo deveria ver o Eterno como o único Senhor. E mesmo que eles estivessem ali cultuando a Deus, esse culto era misturado com paganismo, não estava agradando o Eterno. Você sabia que o Eterno ele não divide a glória dele com ninguém? Mas ali aqueles praticantes, entre aspas, né? Aqueles praticantes do culto, eles estavam profanando, levando, né, todo o povo à idolatria, líderes da idolatria, do adultério, líderes da apostasia. Versículo 5. Yahvé é justo no meio dela, ele não pratica a iniquidade. Manhã após manhã ele promulga o seu direito. A aurora ele não falta. Manhã após manhã ele promulga o seu direito. Olha só que interessante. No Oriente, os tribunais, eles já começam a funcionar pela manhã. A justiça era feita desde cedo, por isso que fala. Manhã após manhã. Então Yahvé é justo, ele viria com seu juízo. E ele viria pela manhã fazendo justiça. Deus fará justiça para você, na sua vida, pela manhã. Não diz a palavra do Senhor no Salmo 30, versículo 5, parte B, né? Que o choro dura uma só noite, que a alegria vem ao amanhecer. Grandes vitórias em nossa vida vêm ao amanhecer. Versículo 6, eu aniquilei as nações, suas ameaças foram arrasadas. Exterminei as nações, em outra versão, as torres estão assoladas. Então, a desolação era o destino deste povo, rebelde. O golpe da mão divina viria sobre eles. Eles não tinham como fugir, e isso iria acontecer. Já estava profetizado. Ali, Sofonias estava falando que Judá iria receber a condenação, embora não queria condenação divina. Outras nações já tinham sido devastadas, eles sabiam disso, mas Judá não deu atenção. Ele achou ali que ele estava salvo das ameaças, que ele não precisaria dar atenção nenhuma. A nação do norte, as 10 tribos de Israel já tinham sido aniquiladas, poucos sobreviventes já tinham sido enviados, né, como escravos para a Síria, em 722 a.C. Então Judá ele ignorou essa lição. E quantas vezes o Eterno, Yahvé, fala conosco e nós vamos ignorando as lições, vamos deixando para depois, vamos pensando que aquilo, que o mal não virá sobre nós, mas longe dos caminhos que o Eterno tem para nós, ninguém consegue a felicidade plena. Longe dos caminhos de Deus, as coisas não fluem, não dá certo. Talvez o Eterno esteja falando com você. É tempo de conserto. É tempo de acreditar que se você continuar do jeito que está, não vai dar nada certo para você. Não perca o seu guia, não perca o seu manual. Amém? Versículo 7. Eu dizia, ao menos tu me temerás, aceitarás a lição. 8. Por isso, esperai meu oráculo de Yahvé, no dia que me levantarei como testemunha, porque é a minha ordem reunir as nações, congregar os reinos, para derramar sobre vós a minha cólera, todo o ardor da minha ira. Nós vemos um Deus aqui irado, não é mesmo, irmãos? As palavras divinas aqui estavam surtindo efeito, né? Porque aquele povo estava repleto de pecados. Aquelas ameaças iriam vir sim sobre eles. Eles eram o próprio modelo de desobediência e de rebeldia. Eles não queriam ouvir. Ao menos tu me temerás, aceitarás a lição. Será que nós, como filhos de Deus, estamos aprendendo com as lições que a vida ensina? Será que estamos mudando a nossa mente? Metanoé, será que estamos mudando o curso da nossa vida? Aprendendo com o sofrimento? Ou será que cada vez mais vamos continuar no deserto? O deserto é um lugar de passagem, ninguém vive lá. Você pode passar por ele, mas enquanto você não aprender a lição, você não vai sair deste deserto. Vamos continuar. No final aqui do versículo 8, está escrito, pois pelo fogo do meu zelo serás consumida toda a terra.
Olha só, a ira divina sobre eles iria queimar como fogo. Isaías 42 nos diz assim: por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra. Ele pôs labaredas ao redor. Porém, nisso não atentavam, e os queimou, mas não puseram nisso coração. Momentos difíceis, temos que nos perguntar, não por quê, mas para quê, Senhor? Mas não puseram nisso coração. Que nós, como filhos e filhas de Deus, possamos dar, sim, atenção e voz a toda a admoestação do Senhor. Aqui, no versículo 9 e 10, nós vemos sobre a conversão das nações, que fala que o Senhor dará a eles lábios puros. As nações, elas precisavam se converter, elas precisavam converter-se. E os lábios representam a natureza do homem, a natureza interior, porque as palavras saem do nosso interior. Então, as nações deveriam ser limpas, transformadas, estarem ali puras, uma linguagem pura, totalmente voltada para Deus, voltada para o eterno. E nós, será que somos transformados pela palavra? Ou será que a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro? Irmãos, obedecer a Deus é muito mais do que viver uma vida consagrada. É cumprir os mandamentos, meditar neles e praticar, ser praticante, não ser somente um ouvinte. Não adianta nada irmos para o culto, para a sinagoga, para o templo, para onde você vai, para a sua igreja, denominação, mas ao sair de lá você volta a fazer e praticar tudo errado. Você é só um ouvinte, você não é um praticante. E precisamos ter um bom testemunho diante dos homens, um bom testemunho como filhos de Rachem, amém? Nós precisamos ter esse testemunho. Versículo 10. Do outro lado dos rios da Etiópia, os meus adversários trarão a minha oferenda. O que o Senhor está falando aqui? Que de todas as partes do mundo, todos aqueles que adoram ao Eterno trarão as suas oferendas, a restauração. Os julgamentos do Eterno são restauradores, irmãos. Aqui, a partir deste versículo, nós vamos ver sobre o humilde resto de Israel. Naquele dia não terás vergonha de todas as tuas más ações, os pecados, a idolatria, os atos ímpios que eles realizaram, aquele espírito de rebeldia. Ai de ti, cidade manchada, ai de ti, cidade opressora, né? Se tornarão, no final, um povo reto. A correção do Senhor viria. E os líderes arrogantes, orgulhosos, eles serão eliminados. E uma boa liderança vai estar ali para liderar verdadeiramente o povo. Os falsos profetas, os sacerdotes desviados, eles não serão, continuarão sendo líderes. O deboche deles chegará ao fim. Se misturaram com a idolatria e com o paganismo. Versículo 12. Deixarei em teu seio um povo pobre e humilde, e procurará refúgio no nome de Yahvé. Você procura refúgio no nome do Senhor? Em suas necessidades você procura o consolo, o abrigo, a restauração no Senhor? Lembre-se que a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus capítulo 5:5, bem-aventurados, né, os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, os mansos, os humildes, é aqueles que vão herdar a terra. Eles não deixarão de confiar em Yahvé. Eles vão confiar, sim, com uma fé salvatícia, uma fé que salva. Você está passando uma dificuldade, o Senhor te salva. Você está passando uma crise, um momento difícil na sua vida, o Senhor te salva. É Ele quem te salva. Nós não estamos falando da salvação da eternidade, estamos falando das dificuldades que passamos, e o Senhor sempre está
pronto ali para nos salvar, para nos socorrer. Ele estende a sua mão. Por isso, se você se encher da presença de Deus, você jamais se sentirá sozinho. Você vai conseguir vencer esta luta. Então, aqui do versículo 13 em diante, diz que o restante de Israel não praticará mais iniquidade. No futuro, ela viverá uma completa transformação. Sofonias já havia profetizado. Ali, nós vemos esta restauração sendo conclusiva, irmãos, na era do reino de Deus também. Uma profecia. Então, as ovelhas distantes, elas retornarão ao seu pastor, vão estar seguros no seu rebanho, voltarão para os pés de Yahvé, não se desviarão mais pelas veredas que andam perdidas. Você está perdido, você não sabe para onde vai, você não sabe quem pode salvar, mas o Senhor nesta manhã diz: eu, Yahvé, vou te salvar. Eu tenho a resposta que você precisa. Charles Taylor, abre aspas, diz: assim como essa passagem é memorável pela repreensão contra os orgulhosos e pela promessa feita aos humildes, também relembra ao leitor que só Deus é capaz de prover segurança. Só Ele pode dar a segurança que nós necessitamos, não há outro Deus. Só Ele pode trazer a salvação que precisamos. Então, esta passagem, ela vai encerrar com uma promessa maravilhosa que nós lemos a partir do versículo 14. Porque Jerusalém será expurgada dos indivíduos altivos, dos arrogantes. E os humildes haverão de adorar ao Eterno em Sião, em paz. Aonde você está agora? Indiferente da circunstância que você se encontra, o seu Deus é mais forte do que esta dificuldade, do que esta luta. E só Ele tem o poder para controlar todas as coisas. Ele controla o mundo está em suas mãos, as nossas vidas estão na mão do Eterno. Vamos chegar neste momento de conclusão, para que eu tenha um pouquinho mais de tempo para falar a respeito do tema da mensagem. Se encha da presença de Deus e não se sentirá sozinho. Rejubila, filha de Sião, solta gritos de alegria, Israel. Alegra-te, exulta de todo o coração, filha de Jerusalém. Aqui nós vemos filha como uma nação, como um povo. Jerusalém, né, como a capital de Judá. Rejubila, filha. Após aquele período de crise, de idolatria, de paganismo, iria chegar o quê? Após o julgamento divino. Chegaria a libertação, chegaria o dia do triunfo, chegaria o dia da vitória. A filha de Sião, no seu futuro, teria motivos para estar alegre. Então você vai se regozijar no Senhor. Rejubila, filha de Sião, solta gritos, filha, de alegria, Israel. Então a filha de Sião também era filha de Jerusalém, povo que precisava de restauração. E eles iriam fazer essa restauração e a sede ainda seria naquele local onde o templo seria edificado. Isaías capítulo 12, versículo 6 diz: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Então o Senhor está contigo, amém? Ele está em nosso meio. Temos uma promessa profética aqui de restauração. Assim como aquele povo teve essa promessa de restauração, nós também temos uma promessa de restauração na nossa vida. Aquele povo ali, eles iriam sair do cativeiro, daquele exílio, e eles iriam retornar novamente para a sua cidade, reconstruir o que havia sido saqueado, roubado, perdido. Assim também na nossa conversão, através de Cristo. Ao passarmos por todo um processo de sofrimento, nos achegamos aos pés da cruz e através de Yeshua podemos, ter uma nova vida. Versículo 15: Yahvé revogou a tua sentença, eliminou o teu inimigo.
Deus agiu em favor do seu povo. Deus sempre age em favor daqueles que o temem, daqueles que confiam nele. Ele expulsou os adversários, todos. Salmo 46, Terrilim 46. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Então você não vai ser abalado. O Senhor está contigo. Assim como o Senhor estava no meio do povo. E eles, tendo aprendido a temer ao Senhor, eles não poderiam, nem precisariam ter temor contra coisa alguma. Se eles confiassem no Eterno, temessem a Ele, eles não precisariam temer. Qual é o temor do seu coração? O reino pertence ao Senhor. Adonai é o nosso rei. Meler, Ele é o nosso rei. Então se coloque na presença dEle. Se encha da presença dEle, você jamais se sentirá sozinho. Naquele dia, versículo 16, naquele dia será dito a Jerusalém, não temas, Sião. Olha que palavra de esperança o Senhor está dizendo para você nesta manhã, não temas. Um dia não terá mais motivo para temer. Aquele povo chegou o momento do triunfo. Você vai levantar as mãos em força, declarando a sua vitória, a sua confiança, por causa da presença do rei. Meler. É isso que o Eterno diz para você. Levante as suas mãos na minha presença. Levante as suas mãos em força e em confiança. Porque eu sou o teu Deus que estou no meio de ti. A minha presença na sua vida vai mudar circunstâncias difíceis. Versículo 17. Yahvé, o teu Deus, está no meio de ti, um herói que salva. Olha só, tradução maravilhosa da Bíblia de Jerusalém. Um herói que salva, ele é o nosso herói. Quando a gente vê, presta atenção muitas vezes em fatos fictícios, heróis de quadrinho, nós temos um Deus que é o herói dos heróis, Um rei guerreiro, Yahvé Shabaoth, um Deus todo-poderoso, Deus eterno, general dos exércitos, que age em favor do seu povo, que dá segurança ao seu povo. Essa era a principal função dos reis, proteger os seus fiéis, seus súditos. E ele nos protege. Este guerreiro está no meio do povo de Israel. Ele está no nosso meio também. Então, que nesta manhã você já comece a sentir a segurança que o Eterno está trazendo para a sua vida. Eu estou no meio de ti, poderoso para te salvar. E você vai encontrar alegria nisso. Que após momentos de crise, de dificuldade, de admoestação, de aprendizado para nós, sofrimento, tudo vai combinar para o nosso bem. Romanos 8, 28, o apóstolo Paulo, Shaul, fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquelas que amam a Deus, daquelas que são chamadas segundo o seu decreto. Então tudo coopera para o nosso bem. Cante, rejubile na presença do Senhor. Aquele povo cantaria e rejubilaria na presença de Israel, na presença do Senhor, Israel rejubilaria em seu amor. Nós podemos confiar neste amor que transcende tempo, história. Um amor eterno. Porque com amorável benignidade eu te atraí, com amor eterno eu te amei. Jeremias 31, 3. Com amor eterno o Senhor nos ama. O amor do Senhor pelos filhos de Israel vai impulsionar Ele a operar em favor deles. É o amor de Deus. E este amor nos constrange, irmãos? O amor de Yahvé, Ele escreverá o último capítulo da nossa história, como Ele escreveu também o capítulo da história daquele povo e continua escrevendo histórias. Ele continua transformando vidas. Ele continua agindo e intervindo a favor dos seus. Ele continua tornando-nos vitoriosos e triunfando. Rejubila, ó filha de Sião. Rejubila, alegra-te, filha de Jerusalém. Então, o amor do Eterno também escreverá
todos os acontecimentos, o final da história da humanidade, não somente da nação de Israel. Eles são nossos irmãos, nós somos irmãos dele. Você conseguiu entender aonde a mensagem levou você a você perceber que você não está sozinho? Que mesmo em meio a sofrimento e dificuldade, mesmo em meio a você ter tomado uma direção, um caminho errado, o Eterno está lá para te salvar. E Ele quer te salvar. É o anseio do coração do Pai nos abençoar. Assim como Ele abençoou o povo do pacto, com promessas, com bênçãos, dando a eles a lei mosaica, o Senhor também deixou a lei para nós. Amém? Yeshua, Ele veio cumprir a lei, Ele não veio abolir a lei. Que esta mensagem venha florescer no seu coração. E eu gostaria de orar pela sua vida. Se você, por um momento, se deparou com esta mensagem de Sofonias, capítulo 3, não terminamos ela, fomos até o versículo 18 somente, mas se você se deparou com essa mensagem, é porque há esperança para você, a salvação para você. Vamos orar? Convido você mais uma vez a abrir o seu coração e falar com Deus. Vamos falar com Ele. Soberano e eterno Deus, obrigada, Pai, por esta palavra pertinente a nós nesta manhã. Obrigada porque a Tua graça, Teu amor, Senhor, nos constrange. Muitas vezes nos sentimos tão falhos e pecadores. Sentimos que mudamos a rota da nossa vida, mas o Senhor sempre nos traz, Pai, de volta para o caminho. Porque o Senhor é o nosso manual. A Tua palavra, Senhor, é o nosso guia. E com ela iremos levar em nosso coração até a nossa morte. Ó Senhor, visita os Teus filhos e filhas. Gera a transformação necessária em cada coração. A Tua palavra, Pai, ela é como uma espada de dois gumes que entra no mais profundo da alma do ser humano. Ela não volta vazia. Eu creio que nesta manhã, homens e mulheres, adolescentes, jovens, crianças, velhos, velhas, senhores e senhoras ouviram esta palavra. E o Senhor tratou com cada um. Que possamos, ó Deus, crer. Que quanto mais tivermos a Tua presença, jamais nos sentiremos sozinhos. A Tua presença nos transforma, a Tua presença nos dá vida. A Tua presença nos traz alegria. A Tua presença nos traz salvação. Salva-nos, Senhor, até de nós mesmos, para que possamos continuar no caminho. Ó Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados e transgressões e nos leva para mais perto de Ti. Esta é minha oração nesta manhã. E eu oro em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Amém. Graças a Deus. Amém. Se encha da presença do Eterno e jamais se sentirá sozinho. Nós vamos ouvir um louvor. Vou pedir para minha filha trazer os papeizinhos aqui para nós fazermos o sorteio. Temos o sorteio hoje. Quero agradecer mais uma vez a Panda 24, Maringá, que nos deu este kit aqui, lá da loja Conveniência Asiática. Todos os tipos de produtos asiáticos, tá? Coreanos. E o presente do programa também, com muito carinho. Quero agradecer a Livraria Evangélica também, que nos concedeu vários livros para ao longo do programa nós estarmos sorteando. Eu acho que esses livros vão ter aí uma serventia muito grande para quem lê. A leitura, irmãos, ela tem que se tornar um hábito nas nossas vidas, estudar e meditar na palavra. E um bom livro nos ajuda, não é verdade? Então vamos ouvir um louvor, preparar ali o sorteio e eu já retorno.
plano eterno que traçou, nenhum homem mudará. De Deus, somente Deus, Deus, somente Deus, digno é do trono universal, que toda criação. Graças a Deus. Vamos já fazer o sorteio do programa. Quem será que vai ganhar? Ouvintes que nos... Ninguém ligou aqui na rádio hoje. Se ligou, a gente não ouviu também, né, filha? Mas os irmãos que estão participando pelo site e pelas plataformas digitais vão... Um deles vai ganhar o sorteio hoje. Quem será? Tenho certeza que vai gostar do presente. Quem será que vai ganhar hoje o sorteio do presente do programa Emanuel? Quem ganhou hoje foi a irmã Sara, amém? A Sara que ganhou o presente hoje, presente abençoado. Irmãos, momentos finais do programa, precisamos encerrar, mas eu ainda vou dar uma bênção para você ter uma semana abençoada e vitoriosa. Quero agradecer as pessoas que ofertam para o programa. São poucas, mas aquelas que estão ofertando, que Deus as abençoe, que Deus as prospere. Você que sente desejo no seu coração de ofertar qualquer quantia para nós pagarmos o estúdio aqui da rádio, todo sábado nós temos um gasto, irmãos, porque nós ministramos a palavra e o programa não tem comercial, ele não tem intervalo, ele prossegue direto. Eu tenho pessoas que são mantenedores, pessoas que querem apoiar e ajudar. Então, se você sentir no seu coração, nos ajude. Abra o seu coração para a oferta. Porque quando você oferta, Deus transforma a tua oferta em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante para a sua vida também. Amém? Então, nós vamos encerrar agradecendo a participação de cada um de vocês. Se o Senhor nos permitir, sábado que vem nós estaremos aqui 9 horas da manhã. E se você quiser ouvir mais uma mensagem do programa Emanuel Deus Conosco, nos siga nas plataformas digitais e também marque o seu horário. A live fala assim, olha, eu vou participar das 9 às 10 horas da manhã, eu vou estudar a palavra de Deus junto com a missionária Lília, junto com a equipe dela. Quero agradecer ao meu esposo que está aí na live também, sempre me prestigiando, me apoiando no meu ministério, que sem ele não seria possível. Então, quero agradecer a todos vocês, irmãos. Vamos fazer a mão assim, ó, para a bênção? Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai e o perdão dele te alcance. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém? Que você tenha uma semana abençoada e vitoriosa com a graça de Deus. E encha-se da presença de Deus e jamais se sentirá sozinho. Sua glória e seu poder a todo. Chegamos ao final do programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Você procura pra lá